Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Fogaça e eu quero compartilhar com vocês mais um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nesse período de quarentena. Para quem não sabe, eu além de pastor também sou atleta amador e eu me considero atleta em duas categorias diferentes pelo menos, no jiu-jitsu e na corrida de rua. Eu também faço outros esportes, mas de uma forma menor, né? Por exemplo, ando de bicicleta, às vezes eu jogo basquete, eu brinco de outras coisas, mas eu me considero um atleta nessas duas categorias, no jiu-jitsu e na corrida de rua. Para nós atletas, esse período de quarentena também tem sido muito difícil, porque é um período onde a gente deixa de treinar, né? Para quem tinha competição perto, né? Puxa, sofre muito. O corpo para de aprender também, você vai tentando treinar em casa, mas não é a mesma coisa do que você treinar numa academia, treinar num lugar, numa rua, numa pista de caminhada, num parque, como nós temos aqui em Campo Grande, né, muitos parques, aqui mesmo onde eu moro, perto do Parque dos Poderes, perto do Parque das Nações, perto do Soter, e tem sido um período muito difícil também para nós atletas, né, porque nós estamos de quarentena também, respeitando as limitações e as imposições colocadas pelo prefeito, pelo governador e até então pelo presidente também. Né? Então, respeitando isso, nós temos negligenciado um pouco o nosso treino para isso. Uma coisa interessante, né, eu estava meditando na palavra de Deus e eu li a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24 em diante. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 9. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse texto, ele vem logo após quando Paulo fala que ele se fez de gentil para os gentios, de judeus para os judeus, fez de todos para com todos, né? Fez de fraco para ganhar os fracos, tudo isso para cumprir o propósito dele, para que ele pudesse ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Mas aí depois disso, ele vem e ele fala dos jogos, né? Os jogos olímpicos ali no caso, ele fala do corredor. E ele fala isso, ele fala assim, olha, não sabem que quem corre, né, ele corre porque almeja uma coroa, porque ele almeja algo. E eu estava pensando sobre isso, né, sobre esse texto hoje, na verdade durante essa semana, desde o dia 22, quando nós fizemos esse devocional, eu e a Aline, e eu lembrei desses dois esportes que eu pratico, que são o jiu-jitsu e a corrida de rua. Em ambos os esportes, nós temos um objetivo, né? No jiu-jitsu, o meu objetivo pessoal era alcançar a faixa preta antes dos 30 anos de idade, né? E para isso eu treinava duro naquele tempo, né? Eu me lembro que eu gostava muito de competir, eu treinava, não faltava treino. Tinha um período que eu treinava de manhã, na hora do almoço, e à noite, às vezes eu fazia 2 treinos, um treino das 5 às 6, o outro das 6 às 7, e tinha vezes também que eu treinava às 10 horas da noite, porque eu estava obstinado por isso. Então eu tinha um motivo específico para treinar. E eu treinava por isso mesmo, e isso era o que eu queria. Aí chegou, treinei, consegui, com 29 anos, eu peguei a faixa preta, e foi muito legal, e eu estava bem treinado, e alcancei aquele objetivo. Depois disso, a gente entra num certo marasmo, porque você já alcançou um objetivo, né? E aí, se você não traça novos objetivos, né, você pode ir desanimando, vai levando meio que sem responsabilidade e assim por diante. Na corrida de rua, é a mesma coisa. Eu acho que todo mundo acha que corre o que caminha, né? Mas o primeiro objetivo meu, quando eu comecei a correr a corrida de rua, eu sempre falava, será que eu vou alcançar tal distância? Será que isso, que aquilo? Mas eu acho que o primeiro objetivo nosso é você correr 1 quilômetro sem andar, né? 1 quilômetro inteiro e sem sentir dor na barriga, porque dá muita dor, né, por causa da respiração. Depois, vai passando o tempo, eu fui estabelecendo outras metas. Puxa, agora eu quero correr 3 quilômetros. Agora eu quero correr 5 quilômetros.
Agora, puxa, eu quero correr 5 quilômetros em 30 minutos. Agora eu quero correr 5 quilômetros em 25 minutos. Agora eu quero correr 5 quilômetros em 20 minutos. Então a gente vai estabelecendo outras metas e outros alvos, né? O meu objetivo hoje na corrida é alcançar longas distâncias, né? Então eu já competi trilhas de 8 quilômetros, né? Já competi corridas de rua de 5 quilômetros e agora as últimas que eu tenho, onde eu tenho competido, são de 10 quilômetros. Mas o meu objetivo hoje, né, antes dessa quarentena, era em novembro correr uma meia maratona de 21 quilômetros. E aí, puxa vida, treinar mais para um dia eu correr uma maratona. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre nós termos objetivos. Né? Mas ele não está falando dessas pessoas como eu, que tem objetivos bobos e fáceis. Por exemplo, o meu objetivo é fácil. É só eu treinar e eu vou conseguir correr uma maratona, competir uma maratona. Se eu treinar mais um pouquinho, eu vou conseguir ganhar um ou outro campeonato de jiu-jitsu na faixa preta. Eu já ganhei, já perdi, mais perdi do que ganhei na faixa preta, né? Mas são objetivos pequenos. O apóstolo Paulo está falando não de pessoas como eu e talvez como você, atleta amador ou amigo que faz tudo apenas como um hobby. Mas ele está falando daquelas pessoas que são obstinadas pela medalha. E no final ele fala assim, né, que vocês não sabem que apenas um consegue o prêmio? De todos os que correm, apenas um ganha aquele prêmio. E para isso, essa pessoa se põe em privação. Para isso, essa pessoa se coloca em exílio, ela se isola do mundo, ela treina, ela vive para aquilo. Porque aquilo é o que tem de mais importante para ela. Eu conheço muitas pessoas no jiu-jitsu, né, que o sonho delas é ser campeão mundial, é ser o principal atleta da faixa preta no mundo. E essas pessoas não são pessoas como eu, que treinam por hobby, mas são pessoas obstinadas, que treinam de 8, 9, 10 horas por dia e treino intenso, de tal maneira que eu não consigo fazer um treino apenas com uma dessas pessoas. Porque aquilo é o que movimenta eles, é o objetivo de vida deles. Né? É para isso que eles vivem, ali eles se encontraram. Ali eles encontraram a razão deles, né? Que é no esporte. O esporte gera isso. Na corrida é a mesma coisa. Eu conheço gente que se dedica, que faz dieta certinha, que treina, né, várias vezes, né, que malha, faz fortalecimento, que vive em torno da corrida. Porque essa pessoa não é como eu, que tem um objetivo a longo prazo de correr 5 km em 20 minutos, que é uma coisa assim, para mim já é algo assombroso, é muito distante, mas é possível. O objetivo deles não é estar lá entre os atletas de ponta, é viajar o mundo, é ter patrocínio, é quem sabe ir para uma Olimpíada, é ser conhecido no Brasil e no mundo e ser reconhecido pelo seu esforço. O apóstolo Paulo, ele fala no final, ele cita o exemplo do corredor e ele cita o exemplo do lutador de boxe, né? Ele fala assim que ele não é quem corre sem sentido ou quem esmurra o ar, que são pessoas que treinam sem um motivo. Mas no final, no versículo 27, ele fala assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo ele está comparando a vida cristã com uma Olimpíada. E ele, na verdade, está nos comparando, nós cristãos, como atletas de ponta. Né? Todos nós devemos ter a mesma dedicação de um atleta de ponta. Todos nós devemos ter a mesma dedicação que um atleta olímpico. Agora a Olimpíada foi adiada por causa da quarentena. E eu estou vendo vários atletas pedindo para prorrogar a idade, para fazer isso ou fazer aquilo. Né? Mas todos esses atletas, eles têm uma vida de reclusão. Eles treinam, eles fazem, eles gastam seu tempo, eles pensam nisso, eles giram em torno disso. E nós cristãos, qual tem sido o nosso objetivo? E ele fala, os atletas, eles lutam por uma medalha que ela é corruptível, ela é passageira. Nós, como cristãos,
Temos lutado por algo que é eterno, que é valoroso. Nós devemos perseguir, assim como alguém persegue a medalha de ouro olímpica, nós devemos perseguir a eternidade. E é por isso que ele diz, eu esmurro o meu corpo, eu prejudico o meu corpo. Ele não está falando que ele se pune, mas ele está falando assim, a mesma dedicação que um atleta olímpico tem. Essa é a dedicação que eu tenho em servir e em fazer a obra de Deus. Nós estamos passando por um momento de estranho e diferente na humanidade, que é o período da quarentena. E a grande pergunta que fica é, como você tem treinado o seu corpo? Como você tem treinado a sua mente? Como você tem treinado a sua vida espiritual? Você tem perseguido a medalha como se fosse a coisa mais importante do mundo? Ou você simplesmente está aí ficando e deixando e reclamando? Tem uma visita aqui. Dá aí pra galera aí. Ou você está aí deixando as coisas acontecer? Eu tenho certeza que um atleta olímpico, nesse período, ele não está em casa fazendo nada. Ele está buscando novas formas de buscar o seu treinamento, de melhorar, de crescer, de evoluir e de não regredir. Porque quando você para, você não apenas fica parado, mas você vai regredindo. E no nosso objetivo da busca pela eternidade é a mesma coisa. Quando nós paramos, nós não apenas ficamos parados, mas a gente vai regredindo. A nossa intimidade com Deus vai se afastando, as nossas conquistas em Deus vão se esfriando e a gente vai começando a desanimar e a regredir. Aproveite esse tempo, aproveite esse período para perseguir aquilo que realmente importa, para perseguir aquilo que realmente tem valor, que é a eternidade. Faça como o apóstolo Paulo disse. Busque isso como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Como se fosse uma medalha olímpica. Como se fosse o seu principal objetivo. Essa é a nossa missão aqui. Buscar a eternidade. Como se fosse, na verdade, como é a coisa mais importante. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu faço isso para que, se eu ganhar a todos, eu não perca a mim. Porque a salvação é individual. Você pode ganhar o seu vizinho, mas não ter ganho você mesmo. Busque a Deus nesse tempo, aproveite essa quarentena, aproveite esses dias para crescer e melhorar nos seus sonhos e nos seus objetivos espirituais. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor como filhos do Senhor e clamamos a Deus, usa as nossas vidas, nos dê estratégias nesse momento, ensina-nos, Deus, a viver de forma como se a eternidade fosse a coisa mais importante para nós. Eu digo como se fosse, ó Deus, porque às vezes a gente valoriza tantas coisas terrenas, Pai. A gente valoriza o casamento, os filhos, a educação, o emprego, as finanças. E a gente vai deixando as coisas espirituais, as coisas eternas de lado. Pai, atrai-nos para perto de Ti. Atrai-nos para a Tua presença, Senhor, diariamente. Desde o nosso acordar até o nosso deitar. Que nós viemos perseguir a eternidade e o que é eterno. E deixar essas coisas que são corruptíveis e que são daqui em segundo plano, Senhor. Conduz-nos à Sua presença, Pai. Tem misericórdia de nós. E que nesse período, Pai, nós como igreja, nós como servos do Senhor, possamos crescer e amadurecer na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa ter uma vida excelente e utilizar esse período de quarentena para crescer espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém.